Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal da Seguridade Social e outras dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências: inciso 1. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos. A linha A. Poder Executivo ou Poder Legislativo, nesses abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. A linha B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Inciso 2. A Estados e entende-se considerado o Distrito Federal. Inciso 3. A Tribunais de Contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: inciso 1. Ente da Federação. A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Inciso 2. Empresa controlada. Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação. Inciso 3. Empresa estatal dependente. Empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Inciso 4. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas, também correntes, deduzidos. A linha A. Na União, os valores transferidos aos Estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1, e no inciso 2 do artigo 195, e no artigo 239 da Constituição. A linha B. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. A linha C. Na União, nos Estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira, citada no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87 e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 3º.
A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas do mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2 do Planejamento. Seção 1 do Plano Plurianual. Seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. E, inciso 1, disporá também sobre, alínea A, equilíbrio entre receitas e despesas. Alínea B, critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9 e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Alínea E, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Alínea F, demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda, inciso 1, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Inciso 2, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos, com alienação de ativos. Inciso 4. Avaliação e substituição financeira e atuarial. Alínea A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Alínea B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção 3 da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 2º. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação e renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 3º. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinadas ao: alínea B. Atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Artigo 8. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 9. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivas. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. No caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 5º. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Artigo 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Capítulo 3 da Receita Pública, Seção 1 da Previsão e da Arrecadação. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Parágrafo 1º. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Parágrafo 2º. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das pessoas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas para receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. No prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção 2 da renúncia de receita. Artigo 14.
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica, inciso 1, às alterações das alíquotas dos impostos previstas nos incisos 1, 2, 4, 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. Inciso 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 4. Da despesa pública. Seção 1. Da geração da despesa. Artigo 15. São consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: inciso 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor, e nos dois subsequentes. Inciso 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se: inciso 1. Adequada com a Lei Orçamentária Anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Inciso 2. Compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nestes instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condição prévia para: inciso 1.
empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. Inciso 2. Desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Subseção 1. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Parágrafo 2º. Para o efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, previstos no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita ou proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção 2. Das despesas com pessoal. Subseção 1. Definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com o somatório dos gastos do ente da federação, com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra a que se referem a substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. Inciso 1. União, 50%. Inciso 2. Estados, 60%. Inciso 3. Municípios, 60%. Parágrafo 1º.
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, inciso 1, de indenização por demissão de servidores ou empregados. Inciso 2, relativas a incentivos à demissão voluntária. Inciso 3, derivadas da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Inciso 4, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 5, com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19. Inciso 6, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes. A linha A, da arrecadação de atribuições dos segurados. A linha B, da compensação financeira, de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. A linha C, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido do artigo 20. Artigo 20. As repartições dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 1. Na esfera federal, a linha A, 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário. A linha C, 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Inciso a linha D, 0,6% para o Ministério Público da União. Inciso 2º, na esfera estadual, 3%, a linha A, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. A linha B, 6% para o Judiciário. A linha C, 49% para o Executivo. A linha D, 2% para o Ministério Público dos Estados. Inciso 3. Na esfera municipal, a linha A, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver. A linha B, 54% para o Executivo. Parágrafo 1º. Nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre os seus órgãos, de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, entende-se como órgão, inciso 1, o Ministério Público, inciso 2, o Poder Legislativo. A linha A, federal, nas respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. A linha B, estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. A linha C, do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A linha D, municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. Inciso 3, do Poder Judiciário. A linha A, federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. A linha B, estadual, o Tribunal de Justiça e outros quando houver. Parágrafo 3º. Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário a cargo da União por força do inciso
13 do artigo 21 da Constituição serão estabelecidos mediante aplicação da regra do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2º do caput serão respectivamente acrescidos e reduzidos com 0,4%. Parágrafo 5º. Para fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Subseção 2. Do controle da despesa total com o pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito, inciso 1, o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, alínea A, às exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Alínea B, ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Inciso 2. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 3. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 4. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público, quando, alínea A, resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou, alínea B, resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4. Inciso 1. Devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo. Inciso 2. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1.
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal e qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Inciso 5. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: inciso 1. Receber transferências voluntárias. Inciso 2. Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. Inciso 3. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20. Parágrafo 5º. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município, em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a: inciso 1. Diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União. Inciso 2. Diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Seção 3. Das despesas com a Seguridade Social. Artigo 24.
Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento de despesa decorrente de: inciso 1. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Inciso 2. Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Inciso 3. Reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo 5. Capítulo 5 das transferências voluntárias. Artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Existência de dotação específica. Inciso 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Inciso 4. Comprovação por parte do beneficiário de: alínea A, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Alínea B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Alínea C. Observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com o pessoal. Alínea D. Previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6. Da destinação de recursos públicos para o setor privado. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a toda administração indireta, inclusive fundações públicas, empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas, às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão
de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, ou encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei, ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos, de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Inciso 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. Inciso 5. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada
as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao: inciso 1. Senado Federal, proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9 do mesmo artigo. Inciso 2. Congresso Nacional. Projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas nos incisos 1 e 2 do caput e suas alterações conterão: inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Inciso 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites.
Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido, inciso 1, estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Inciso 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do artigo 9. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito, internas e externas. Seção 4. Das operações de crédito. Subseção 1. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operações de crédito externo. Inciso 5. Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. Inciso 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado, que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:
Inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão: inciso 1. Encargos e condições de contratação. Inciso 2. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Artigo 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, considerada as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2 das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal, dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações
entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a, inciso 1, financiar direta ou indiretamente despesas correntes. Inciso 2, refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimentos de seus clientes ou títulos da dívida de emissão da União para a aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Inciso 1. Captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com o direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com o fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4. A assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente pré-fixada ou indexada, a taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. Inciso 4. Estará proibida. Alínea A. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. Alínea B. No último ano do mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão
efetuadas mediante a abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora, em processo competitivo eletrônico, promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto. No caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1. Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2. Permuta, ainda que temporária, por intermédio da instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Inciso 3. Concessão de garantia. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2, in fine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5 da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Inciso 1. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Inciso 2. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município ou pelos Estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias, diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor, para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º,
as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafo 5. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado a entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por: inciso 1, empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. Inciso 2, instituição financeira, a empresa nacional, nos termos da lei. Parágrafo 8. Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada. Inciso 1. Por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2. Pela União, na forma da lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9. Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação, cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos, até a total liquidação da mencionada dívida. Seção 6. Dos restos a pagar. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Capítulo 8. Da gestão patrimonial. Seção 1. Das disponibilidades de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição. Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em: inciso 1. Títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação. Inciso 2. Empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive
às suas empresas controladas. Seção 2. Da preservação do patrimônio público. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo ser destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45. Observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção 3. Das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa, em que informará: inciso 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Inciso 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. Inciso 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Capítulo 9. Da transparência, controle e fiscalização. Seção 1. Da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante: inciso 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Inciso 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle
que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 3º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 5º. Nos casos de envio, conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação, a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: inciso 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número de correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Inciso 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, e, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Seção 2. Da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Inciso 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Inciso 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Inciso 5. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a natureza e o tipo de credor. Inciso 6. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Parágrafo 1º. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. Inciso 1. Municípios com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado, até 30 de abril. Inciso 2. Estados, até 31 de maio. Parágrafo 2º. O cumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Seção 2. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de: inciso 1. Balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as: alínea A. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. Alínea B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Inciso 2. Demonstrativos da execução das: alínea A. Receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. A linha B.
despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada no bimestre e no exercício. A linha C, despesas por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a: inciso 1. Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Inciso 2. Receitas e despesas previdenciárias, a que se refere o inciso 4 do artigo 50. Inciso 3. Resultados nominal e primário. Inciso 4. Despesas com juros, na forma do inciso 2º do artigo 4º. Inciso 5. Restos a pagar, detalhando por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1º. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Inciso 1. Do atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. Inciso 2. Das projeções atuariais dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Inciso 3. Da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. Inciso 1. Da limitação do empenho. Inciso 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal adotadas e a adotar e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4. Do relatório de gestão fiscal. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, relatório de gestão fiscal, assinado pelo: inciso 1, chefe do Poder Executivo; inciso 2, presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; inciso 3, presidente de tribunal e demais membros de conselho de administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 4. Chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá: inciso 1. Comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes. A linha A. Despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas. A linha B. Dívidas consolidada e imobiliária. A linha C. Concessão de garantias. A linha D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. A linha E. Despesas de que trata o inciso 2º do artigo 4º.
Inciso 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3. Demonstrativos no último quadrimestre. A linha A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. A linha B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. 1. Liquidadas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2 do artigo 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas, por falta de disponibilidade de caixa, e cujos empenhos foram cancelados. A linha C. Do cumprimento do disposto no inciso 2 e na linha B do inciso 4 do artigo 38. Parágrafo 1º. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1 e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Seção 5 da Prestação de Contas. Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito, inciso 1, da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. Inciso 2. Dos Estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Parágrafo 2º. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente referida no parágrafo 1º do artigo 136 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio, conclusivo, sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se o outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação,
as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6. Da fiscalização da gestão fiscal. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a: inciso 1. Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 3. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ou respectivo limite, nos termos do artigo 22 e 23. Inciso 4. Providências tomadas conforme o disposto no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. Inciso 5. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. Inciso 6. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem: inciso 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4º e no artigo 9º. Inciso 2. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. Inciso 3. Que os montantes das dívidas consolidada e imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Inciso 4. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Inciso 5. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 39. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, se houver: inciso 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por: inciso 1. Aplicar o disposto no artigo 22
E no parágrafo 4º do artigo 30, ao final do semestre, inciso 2, divulgar semestralmente. A linha B, o relatório de gestão fiscal. A linha C, os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3, elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5º, a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassado os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos e verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação, inciso 1, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Inciso 2, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9. Parágrafo 1º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional, e enquanto perdurar a situação, além do previsto no inciso 1 e 2 do caput. Inciso 1. Serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação para: a linha A, contratação, aditamento e operações de crédito; a linha B, concessão de garantias; a linha C, contratação entre entes da federação; a linha D, recebimento de transferências voluntárias. Inciso 2. Serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Inciso 3. Serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo, observado os termos estabelecidos no decreto legislativo
que reconhecer o estado de calamidade pública. Inciso 1. Aplicar-se-á exclusivamente. A linha A. As unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade. A linha B. Aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Inciso 2. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Parágrafo 3º. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União, com amparo no disposto do parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária alteração dos contratos de garantia e de contra-garantia vigentes. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Parágrafo 3º. Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e das entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: inciso 1, harmonização e coordenação entre os entes da Federação; inciso 2, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução de gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Inciso 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, de que trata esta lei complementar. Normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. Inciso 4. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º. O Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral da Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 1º.
O fundo será constituído de: inciso 1. Bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social, não utilizados na operacionalização deste. Inciso 2. Bens e direitos que, a qualquer título, lhes sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Inciso 3. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social previstas na alínea A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. Inciso 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. Inciso 5. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. Inciso 6. Recursos provenientes do Orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social na forma da lei. Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20, cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso gradualmente, à razão de pelo menos 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual, da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com os serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual, da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 2848, a Lei 1079, o Decreto-Lei 201, a Lei 8.429 e demais normas da legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. Inciso 1. 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100.000 habitantes. Inciso 2. 2 anos para os municípios que tenham entre 50.000 e 100.000 habitantes.
Inciso 3, 4 anos para os municípios que tenham de 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da Lei Complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput desse artigo. Artigo 73-C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e no 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 75. Revoga-se a Lei Complementar número 96.